Perguntas. Todos nós, em algum momento, já fizemos uma pergunta. A pergunta nos leva à reflexão. Perguntas nos levam a pensar. Se você olhar um pouco mais de perto a didática de Jesus, a didática de ensino do Mestre dos Mestres, você vai perceber que ele fez muitas perguntas. Perguntas que levavam os discípulos a refletir, a pensar, a mudar sua postura, a refletir sobre o seu comportamento, sobre os seus pensamentos. Mas uma pergunta em Mateus capítulo 16, verso 15, nos leva a uma reflexão muito interessante. Jesus pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizem que eu sou? E vocês, o que dizem que eu sou? Jesus pergunta aos seus discípulos o que os discípulos pensam a respeito dele. Sabemos que Jesus não tem nenhum problema de autoestima. Jesus não precisa ter a sua identidade afirmada pelos seus discípulos. Jesus quer saber o que os discípulos pensam a respeito dele. Pessoas que já estavam caminhando com ele há algum tempo são chamadas por ele a pensarem sobre ele. Jesus quer saber o que os seus discípulos pensam a respeito dele. Para Deus é muito importante o que você pensa a respeito dele. Na verdade, sua revelação de Deus é fundamental para a sua vida com ele. Por isso Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês pensam que eu sou? Qual é a visão que vocês têm a respeito de mim? Ao fazer essa pergunta, por um momento, por um instante, Pedro reflete na pergunta e logo responde dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia dizendo que não foi carne nem foi sangue que revelou a Pedro, mas o Pai que estava nos céus. O Pai tinha revelado a Pedro. Irmãos, lugares aonde nós pensamos nas perguntas. Perguntas geram reflexão e reflexão gera revelação. Pense mais sobre quem Deus é. Pergunte-se a si mesmo qual é o nível de revelação que eu estou tendo de Deus. Deixe sua vida mergulhar na Bíblia, deixe a sua vida mergulhar em oração e refletir quem Deus é, porque isso é fundamental para a sua caminhada. Pense mais sobre quem Deus é e menos sobre a sua própria vida e menos sobre os problemas que te cercam. Esteja com o seu coração sempre pensando no nível de revelação que você tem de Deus, em quem o Senhor é para a sua vida. Muita gente reflete muito sobre o que está passando. Muita gente reflete muito sobre sua própria condição. Muita gente pensa demais a respeito das coisas que a cercam. Mas você e eu precisamos pensar mais em quem está conosco no meio disso tudo. Precisamos refletir sobre quem Deus é, porque nesse ambiente de reflexão sobre Deus, sobre sua palavra, nós temos revelação sobre Deus. Quando Pedro tem essa revelação, Jesus fala algo para ele muito forte. Jesus diz: olha, não foi carne, não foi sangue que te revelou, foi o meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Jesus diz a identidade de Pedro, debaixo da revelação de Pedro. Deus vai mudar quem você é, quando você souber quem Ele é. Deus vai transformar o seu caráter, quando você começar a pensar mais sobre Ele. Quando você olhar para Deus e parar de olhar para você, você vai ver que aquilo que Ele é será transferido a você. Cristo é a pedra que foi edificada a igreja. Cristo é o lugar onde a igreja, Cristo é a rocha onde a igreja está edificada. Cristo é essa própria pedra e você também é uma pedra. Você também é uma rocha como Cristo. A rocha tem um símbolo de inabalável, de imutável, de firme no meio de circunstâncias adversas. Você vai ver que a revelação que você tem de Deus, a revelação do caráter de Deus, vai fazer com que o seu caráter também seja inabalável. Deus é inabalável, mas os que confiam no Senhor, os que têm revelação do Senhor, também serão inabaláveis como Ele é. Deus quer transferir aquilo que é da natureza dele para a sua natureza. Isso só vai acontecer quando você deixar a revelação do caráter de Deus tomar o seu coração.
debaixo da revelação de que Cristo é o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro também teve a sua natureza tocada, a sua natureza inconstante, afetada, o seu nome mudado para rocha, para alguém que também seria inabalável no meio dos problemas. Deus quer fazer isso com você. Deus quer edificar o seu ministério debaixo dessa revelação. Muitos ministros querem fazer coisas grandes, mas coisas grandes, a edificação da própria igreja está na revelação de Cristo, porque Cristo é o que vai manter a igreja, Cristo é o que vai manter o seu ministério, a sua família, o seu trabalho de pé, firme. Então você precisa ter uma revelação para que a sua vida seja edificada debaixo disso. Pense mais sobre quem Deus é, porque isso vai edificar a sua vida, isso vai transformar a sua identidade e isso vai fundamentar a igreja, vai fundamentar tudo que você faz em Cristo. Você será inabalável e o que você faz também será inabalável. É muito interessante que depois dessa revelação, Jesus também dá uma outra promessa a Pedro. Jesus diz para Pedro assim: eu vou dar para você as chaves do reino dos céus. Eu vou dar a você as chaves do reino dos céus. Ele diz mais à frente: e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Você vai perceber que debaixo de uma revelação de Deus, você vai ter a sua identidade transformada, as coisas que você faz, a igreja, o ministério, a sua família edificada sobre essa revelação que você teve. E você também vai ter as chaves. Chaves na Bíblia é símbolo de acesso. Deus vai nos dar, debaixo da nossa revelação de quem Ele é, as chaves, o acesso àquilo que Deus tem para nós. As portas do inferno não vão resistir às chaves do reino dos céus que estão sobre a nossa vida, que estão nas mãos da igreja, que estão nas tuas mãos. Mas tudo isso precisa de revelação primeiro. Pare de pensar tanto nas coisas que te cercam e pense sobre quem Ele é. Jesus também está perguntando aos seus seguidores, aos cristãos: e vocês? Quem dizem que eu sou?